Gravação iniciada, pessoal. Ok? A não ser que ele não colocou o momento que entre aqui no limite de saque. Tá? Então, hoje não é necessário fazer esse movimento, porque a gente não trabalha com limite de saque. Isso, deixa eu só entender quem que é o aqui. Eu estou tendo dificuldade de entender, porque está do lado de lá o limite saque, do outro lado passivo, também com limite saque, com o limite saque concedido. Eu queria que ele entrasse para explicar, porque eu fiquei muito confusa. Eu acho que ele está fazendo, Mônica, o limite de saque do limite de saque. Que no primeiro momento não, ali... vocês não trabalham com essa sistemática ainda, então, Isso, que eu acho que foi o que o Gabriel estava falando naquele dia, que é mais fácil a gente fazer um limite de saque direto, que foi o que foi configurado. A ideia inicial do Feijó era fazer um limite de saque do limite de saque, só que vocês não trabalham com limite de saque hoje. Entendi. Se a gente já tivesse um limite de saque em um determinado momento anterior, e a gente retiraria o limite de saque para a OS, somente para a OS, para esse movimento que a gente vai fazer agora. Isso, que é essa conta aí específica que ele está colocando o banco centralizador, que é esse primeiro momento, né? Sim. Então, esse movimento a gente não faria hoje, porque a gente faria direto um limite de saque, que a gente não tem nenhum. Isso. Então, esses lançamentos aqui, que eu estou botando em vermelho, que a gente não vai fazer, só o de cima. Ó, aqui ele tem assim, emissão da OBO favorecido o GOS. Esse primeiro movimento aqui, hoje, na realidade de vocês, ele não é necessário. Tá? O que a gente está fazendo é direto para o segundo movimento, que seria a liberação do limite de saque. Deixa eu mostrar aqui aquela apresentação, acho que ela só para... Deixa eu te mandar. Se eu tivesse te mandado, estava aqui. Né? Estou te mandando aí a apresentação do Feijó, estou mandando a nossa apresentação que foi feita lá para. Você consegue mandar para a gente no grupo, Zé Paulo? Eu estou te mandando no chat. Depois pode até criar um grupo lá, vai criar o quê? De configuração, né? Pode ser na configuração, né? Quer que eu mande lá? Eu acho que de repente não é uma boa mandar lá, porque pode ter, acho que tem gente fora na configuração, tem? Eu mando no chat privado da Estela. Eu já mandei no privado. Ô, Estela, de repente a gente cria um grupo para isso. O que você acha? Um grupo no chat, no mesmo modelo da Logos. Ou você acha que é desnecessário? Eu acho que, não sei, tem que ver, porque a gente está tentando reduzir o chat. Sim. Em vez de criar mais um. Aí fica mais com o Gustavo e com o Alas, para definir se abre outro ou não. A gente está no movimento de reduzir, porque tem chat não. Vou dar uma olhada, ver quem está lá na configuração, aí eu olho isso. Tá bom. Tá? Deixa eu tentar apresentar aqui para vocês, para ver se o que eu estou entendendo é o mesmo que vocês. Abrir aqui. Deixa eu perguntar um negócio para a Ana Estela. Então, é o primeiro e o segundo lançamento. Essa página que a gente não precisaria. Só um. O 2 já é o que já está sendo feito. Aqui tudo. Isso. Quer compartilhar? Vou compartilhar. Só abrindo aqui. Agora, duas telas muito confusas para mim. Então, vamos lá. Na verdade, a gente falou nessa primeira fase do que para saúde, tá, Gustavo? Não se sair daqui, não. Deixa eu passar lá embaixo. A forma que está hoje. E aqui a forma que a gente está pensando em fazer. O Estela, quando ele fala limite de saque do limite de saque, isso é o que eu estou entendendo. Quando a secretaria realizar o pagamento, ele já vai botar aqui no limite de saque da UG, que tem vários contratos dentro dela, certo? Mas o limite de saque vai ser controlado por contrato inicialmente. Perfeito? Ok. Tá.
E dentro dessa amarração da UG, eu vou ter o limite de saque amarrado, por exemplo, para pagar despesa de pessoal. Tá? Dentro do contrato da OG, parte daquele. Eu vou ter a possibilidade de fatiar aquele limite de saque OG para ele. Será que não é isso que o CJ está querendo implementar? Não, é porque assim, ó, hoje, igual a gente falou, o que acontece? Normalmente os recursos aí, a maioria são recursos vinculados à própria UG, certo? Ou seja, o próprio recurso da educação, o próprio recurso da saúde, da Secretaria de Esportes e de Cultura, que é transferido para pagamento dessas OS, correto? Sim. Existem pagamentos que são feitos pela fonte 500 mesmo, saindo de uma conta do Tesouro, que não seja de não seja de fonte vinculada, ou é sempre recurso de fonte vinculada? Não. Tem um recurso direto do Tesouro também. Beleza. A ideia que o Feijão sempre fala aí no começo é para a implementação do limite de saque, né? Então, foi quando ele construiu o primeiro fluxo, que seria, olha, eu estou recebendo um limite de saque do Tesouro para poder pagar essa OS, ok? E desse limite de saque que eu recebi, eu vou convertê-lo num novo limite de saque, que é o que eu vou conceder a essa OS, que seria o que a gente está chamando de limite de saque do limite de saque. Então, eu recebi, no caso, a UG Saúde, Educação, quem está pagando a despesa orçamentariamente teria recebido um limite de saque e estaria pagando, mas ao mesmo tempo, em vez de pagar, né, transferindo financeiramente, na verdade, ela está liberando um limite de saque para a OS. Só que hoje, essa liberação do limite de saque para a UG orçamentária não existe porque vocês não trabalham com limite de saque. Entendi. Ok? Perfeito. Então, a partir daí, também para tentar otimizar, para não ter novos passos, a gente resolveu fazer a liberação do limite de saque na própria execução da despesa. Porque, normalmente, o que acontece nos outros entes com o limite de saque? A UGELA faz a PD, e aí o Tesouro ele vai fazer uma análise se ele vai liberar ou não, e aí ele faz essa liberação de forma manual através de uma nota patrimonial. E em muitos casos, até as UGs, elas têm que fazer uma nota patrimonial solicitando, e aí o Tesouro faz uma outra nota patrimonial respondendo aquela solicitação, liberando ou não aquele limite. Para a gente não ter que fazer esse passo manual, a gente já está fazendo a própria liberação automática no documento. Mas pode passar por uma fase manual para vocês precisarem fazer a análise e tudo? Pode, sem problema. Tá? Mas levando em consideração que, como vocês falaram, não, a gente não quer aumentar ali o tamanho do processo, né? Eu não quero adicionar novos documentos para o G ter que ficar fazendo. Eu quero somente que a OS ela tenha aquela obrigação de fazer tudo dentro do sistema. Então, pensando nisso, já foi colocado dentro da OB. Perfeito. Posso tirar uma dúvida? Claro. Eu não sei se isso foi discutido na última reunião, que eu não acompanhei com muita precisão. Mas por que esse primeiro limite de saque a gente está descartando? E não seria até uma oportunidade a gente fazer um primeiro ensaio daquilo que depois seria uma ideia no futuro da gente dar limite de saque para as UGs? Já fazer para essa... A ideia é o limite de saque, esses dois limites de saque, um seria para a UG financeira, depois da UG financeira para as OS, não é isso? Segundo limite de saque. Mas pelo que a escola está falando, Gustavo, é que a gente, nas secretarias, a gente não trabalha com limite de saque. Então, esse primeiro passo que o Feijó estaria fazendo é como se a gente estivesse fazendo o limite de saque da conta da saúde, passando para o limite de saque. Mas aí eu acho que ele quer fazer da conta do Tesouro. Não necessariamente, Gustavo, porque hoje, se você tem uma fonte que é da saúde, a conta já é na própria saúde, não no Tesouro. Então, não necessariamente isso daqui vai ser no Tesouro, entendeu? Mas eu acho que a proposta é exatamente essa, né? Então, ele tem que consultar o Feijó, mas acho que a ideia dele era exatamente isso. Porque seria esse movimento da prefeitura, em algum momento, passar a adotar o limite de saque. Porque você não precisa ter essa conta. Gustavo. Oi? A Feijó está aí? Então ele pode falar. Já entrou? Acho que a ideia, eu não sei. Não sei se foi essa a ideia, mas... Só para entender por que a gente está descartando o limite de saque. Mas tudo bem. Beleza, deixa eu já falar. Deixa ele explicar aí. Aqui, ó, ele entrou.
É porque ele tá com o nome Gabi. Ah, O nome da minha filha. liga aí, ó. Deixa eu derrubar Vocês estão me ouvindo bem? perfeitamente. Tá. A ideia aí da proposta, como disse o Gustavo, realmente é implantar o limite de saque à conta única do Tesouro. Por isso, lá está a rotina contábil proposta, é de limite de saque à conta única. Não sei se essa era a dúvida, pessoal. Estamos processando. Bom, isso aí é que eu acho que seria uma oportunidade, sabe? Eu acho que a prefeitura tem que aproveitar as oportunidades na tesouraria. Assim, no dia que vocês, vocês que eu digo prefeitura, começarem a utilizar o limite de saque, vão ver que isso não é o fim do mundo, não é coisa, é uma rotina mais moderna, uma rotina mais aderente à questão do princípio de caixa único, de fortalecimento de unidade de tesouraria, facilita a conciliação bancária, você não precisa com a CUT toda distribuída em vários UGs. Você tem vários ganhos. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o medo do limite de saque. Então, aproveita essa rotina para quebrar esse medo. Eu estou propondo realmente para poder ver se a coisa anda, entendeu? Eu fiz uma reunião com um colega do Tesouro pediu lá, que São Paulo está implementando. Quando eu falei de limite de saque, os caras, a União já adota, o colega já sabe como é que é lá do Tesouro Nacional, e tudo, São Paulo já vai para o limite de saque, o Rio de Janeiro utiliza o limite de saque, agora de forma ampla, Estado, entendeu? É uma rotina contábil, gente, porque esse medo, uma rotina contábil mais moderna, te dá chance de você ter uma tesouraria que não é pagadora, uma tesouraria estratégica, uma tesouraria que cuida da política fiscal, uma tesouraria que não fica ticando OB, ticando PD, essa vai, aquele vai, esse vai. Não, tem uma tesouraria mais moderna, sair do modelo de pagadoria, ir para o modelo mais moderno de tesouraria. Né, assim, e acabei de chegar da missão na Guatemala falando isso. Lá a tesouraria também e claudicando. Quando eu falei que no Brasil, no governo federal, a gente não tica nenhuma OB, nenhuma. Mas, pô, que modelo interessante e tal, vamos caminhar para isso e tal. Então, não consigo entender. Vocês têm uma baita de uma ferramenta, vocês têm uma bazuca na mão e estão atirando de 38. Entendeu? Essa é uma oportunidade. Quebra o paradigma aí de vocês. Abre aí essa chance. Dá a chance para o limite de saque, vocês vão ver que nem dói. É tranquilo. Entendeu? Eu concordo contigo, João, mas assim, uma das premissas que a gente estava adotando aqui, até para defender junto ao prefeito, é que a gente não ia impor nenhuma mudança ao Tesouro. E aí tem que conversar com a Mary para a gente vai comprar essa briga aqui agora, entendeu? Mas assim, se a gente for entrar em implementar limite de saque na prefeitura, para depois a gente iniciar isso aqui, acho que sei não. Acho que a gente... Tá bom. Zé, não vamos perder o cavalo de batalha. Eu coloquei a proposta que eu acho, na minha opinião, que é a proposta ideal. O mundo é feito do possível, não é feito do ideal. Ok? Assim, se vocês não querem e não vão nunca, ou vai adotar em algum momento, vai adotar daqui a 10 anos, sabe que vai ser sempre uma decisão de vocês, sempre uma decisão de gestão de tesouraria. Eu só lamento perder a oportunidade. Entenda a premissa aí, tá? Então, se essa é a premissa... Oi. Deixa eu terminar, então. Não, é só isso. Assim, outra coisa que o limite de saque, que eu achei que era um diferencial aí para a rotina, é que já ia chegar o limite de saque na vinculação que a secretaria pedir, então ela já, na hora de repassar para os GES-OS, ela já tinha os dinheirinhos carimbados nas vinculações. O Gabriel disse que isso não faz diferença. Né? Eu achei que já está no conta corrente da conta de limite de saque, a conta única, a conta que eu coloquei aí, a primeira, né? Já aparecia a vinculação dentro de uma programação. Isso ajudaria também na hora de transferir o limite de saque para o G. Por quê? Porque o evento já poderia... o mesmo limite de saque está lá na conta, ele fala, mas tudo bem, o Gabriel falou que isso não altera. Então, eu consigo fazer no procedimento normal, isso não é nenhum diferencial. Beleza, então se isso não é nenhum diferencial para a rotina em si, para ajudar, para facilitar a configuração do evento contábil, era muito mais uma janela de oportunidade de aperfeiçoar, de quebrar esse medo do limite de saque. Né? Mas se isso, na verdade, não é uma oportunidade, virar um problema, então a ideia não é virar problema.
O comentário que eu ia fazer, Zé, é o seguinte, é que, obviamente, quer dizer, não adianta querer comprar resistências para o projeto, acho que a estratégia está correta. Porém, a questão do limite de saque, que lá em 23 ainda, quando a gente estava discutindo a implantação, surgiu essa questão, de fato houve uma resistência, isso depois foi considerado uma oportunidade a ser implementada, né, na prefeitura. Estou falando pelo Tesouro. E isso tinha ficado para a versão beta. O que passou da beta, eu entendo que vai ficar para a gama, que é 25. Acho que está no radar, isso não foi descartado. E a ideia era fazer exatamente um piloto. Então, se for caminhar nessa direção, acho que aí com uma conversa, um alinhamento, se avaliar se esse projeto não pode ser o piloto. Entendeu? Porque aí já se faz isso como um teste para depois ampliar a questão dos limites de saque. Aí, sem definir já previamente como processo do conversar com o Tesouro e ver se pode ser uma oportunidade, eles já acatarem e entenderem que sim. Que o que eles estão buscando esse piloto, já existe uma proposta de piloto a isso. Inclusive, Gustavo, eles passaram para a gente, um dia que a gente apresentou aqui para eles, como se eles já estivessem utilizando essa ferramenta, se eu não me engano, para algum contrato de transporte. Né? Ou seja, criando essa estrutura de limite de saque. Não sei se eu entendi certo, tá? Mas pelo que eu tinha entendido, já tem lá um processo deles, que eu acho que é o de. Não sei se é aquele dos ônibus, dos ônibus, e eles já transferem para uma conta de transporte, de lá eles gerenciam. Mas, bom, e disseram que era a mesma coisa. Eu também não parei para perguntar, não. Zé Paulo, esse DSM-TR eles citaram como um exemplo do que eles entenderam que seria o projeto, mas não está vinculado à questão do limite de saque, não. Na verdade, existe na prefeitura um funcionamento que é parecido, a ideia é o limite de saque, mas não está implantado como limite de saque, que são as indiretas centralizadas. Elas executam orçamento no Tesouro, pagam lá na conta do Tesouro, sendo que elas que executam, né? Elas que fazem lá os documentos, empenho, liquidação, pagamento. Só não tem a estrutura de limite de saque, mas o funcionamento é muito parecido. Esse DSM-TR é um que eles fazem, tem uma liquidação, paga direto para uma conta centralizadora da SMTR, mas eles lá depois não sabem mais o que acontece na conta, tá? Porque aí quem opera a conta é a própria SMTR. Eles recebem o valor, né, da entrada no recurso extra-orçamentário e depois faz o pagamento dos vanzeiros, por exemplo, né, o pessoal que aceita o JAE, acho que é o JAE, aí recebe o dinheiro picado aí por dia, aí o pessoal da SMTR executa os pagamentos aí, acho que eles têm um sistema próprio para isso, então eles associaram esse projeto, né, da gestão programada aí, com a situação da SMTR, mas não que lá seja um limite de saque. É tipo limite de saque. Isso, tipo limite de saque, que é a mesma situação das indiretas centralizadas, como eu citei. Elas são tipo um limite de saque. Elas só não estão no sistema como limite de saque. Mas elas não deixam de executar documentos que pagam pela conta única. Anderson, você acha que, assim, pelo teu conhecimento, você é Tesouro, né? Foi Tesouro. Ainda tem aí. Você acha que isso não seria entendido como uma oportunidade nessa estratégia de implantar o limite de saque? Usar isso como piloto? Qual é a tua visão? Você acha que cara, não vai? Esse seria um caso mais específico, que seria um limite de saque dentro de limite de saque. Ele não seria a regra para os demais tipos de limite de saque a ser implantado na prefeitura. Eu acho que não seria o melhor caso, tá? Mas assim, não respondo mais pelo Tesouro, tá? Mas assim, pelo conhecimento, eu acho que e essa questão do limite de saque não é uma questão até assim de má vontade ou boa vontade, é o medo do desconhecido. Como se não tem um entendimento completo de como funciona isso, a primeira coisa que vem não vou ter estrutura para atender essa demanda, seja para executar, ou seja para configurar, ou seja o que for. Então, sempre vai ficando escanteado por esse motivo. Eu imagino que seja isso. Uma vez que seja bem entendida a rotina, eu acho até que é interessante, como até antes de eu sair lá do Tesouro,
O próprio Djavan tinha uma conversa lá que ele queria, de fato, esse ano começar a implantar alguma coisa de limite de saque, mas sempre pensando num projeto piloto, né? Algo assim, com uma UG, duas UGs, para depois, tendo êxito, né, na operação e aplicando em outras UGs de acordo com um cronograma. Eu tenho uma sugestão. Assim, o não do Tesouro você já tem. Por que o medo de perguntar? Chega para o Djavan, você não quer fazer um piloto? Vocês não estão afim de fazer um piloto mesmo, limite de saque? A gente vai operar essa coisa da OS como um piloto, com uma UG, praticamente, né? Que é a ciência social. Então, há piloto melhor do que esse, para implantar o limite de saque. Quanto à questão do limite de saque, dentro do limite de saque, na verdade, não é um dentro do outro. É porque o limite de saque no modelo que está implantado no sistema da Logos, que é o que foi implantado no estado do Rio, é um limite de saque que foi adaptado para várias contas. Então, eu tenho vários tesourinhos. O que acontece? Um tesourinho consegue dar limite de saque da conta que ele administra. Exemplo, no estado do Rio, o Detran é um tesourinho. O Detran consegue dar limite de saque da conta dele, como se fosse uma conta única Detran. Né? Isso não existe na União. Por quê? Porque não existe tesourinho. Existe Tesouro Nacional, conta única e BRA. Não tem conta fora. Não tem órgão que está com conta fora. Mas o que tem é conta de suprimento e tal. Então, conta única na União é forte. Eu não preciso de colocar domicílio bancário no conta corrente da conta limite de saque. Nos estados e municípios, conta única ainda está se formando, e olhe lá, né, ainda está longe do modelo, de chegar no modelo do nível federal, porque tem muito dinheiro espalhado em várias contas, o próprio governo federal não ajuda, com convênios, operação de crédito e tal. Então, tem que ser entendida a rotina limite de saque, que não é só um limite de saque à conta única, ela é uma ferramenta mais poderosa. Eu posso ter limite de saque de outros tesourinhos, né? O ideal é que os outros tesourinhos acabem, que só fique conta única, ok? Então, a rotina aí, sob a ótica do Tesouro, o que interessa é esse primeiro passo que eu coloquei. O Tesouro vai dar limite de saque para a Secretaria. Acabou. O outro, quem vai gerar limite de saque do tesourinho das OS para as OS, é o evento contábil. O Tesouro não tem interferência nenhuma nisso aí. Não faz diferença nenhuma para o Tesouro. O dinheiro já saiu da conta única, nesse modelo. Então, no modelo que está ali, quando a Secretaria faz a OB orçamentária, com favorecido a OS, e dando banho contábil no tesourinho, o dinheiro saiu da conta única e foi para a conta institucional da OS. Então, acabou ali o que é o Tesouro Municipal. Não tem mais papel do Tesouro Municipal. Aí agora é o tesourinho que vai estar dando o limite de saque para os sujeitos, que já deu, né, naquela OB, entendeu? Então, é uma grande oportunidade. Ok. Feijó, aproveitando essa explicação que você deu, Uhum. aí eu não entendi na parte, já que o dinheiro ele vai sair da conta única para o tesourinho, ainda assim é caracterizado o limite de saque, uma vez que o dinheiro de fato saiu. Uhum. Justamente, porque, Anderson, a gente sempre falou aí, talvez de uma maneira simplificada, porque o foco era no Tesouro, né, começar um piloto e tudo, sempre de limite de saque à conta do Tesouro, as contas que o Tesouro administra, ou até mesmo a conta centralizadora, conta única. Mas o conceito de limite de saque é a qualquer conta que a UG administra. Então, por isso que eu coloquei ali na coisa, tem um limite de saque do Tesouro CUTM, né, que eu coloquei lá, conta única do Tesouro Municipal. Aí, quando faz a OB orçamentária, vamos dizer assim, você quebra aquele limite de saque do Tesouro, que ela saca da conta única do Tesouro, e vai para a conta institucional da OS. Se a gente fosse fazer um passo a passo, vamos dizer assim, sem dar o banho contábil, o que aconteceria? A secretaria mandava para o tesourinho. O tesourinho, está lá o Anderson administrando o tesourinho. Aí o Anderson é o cara da tesouraria, o cara que vai fazer programação financeira com as OS. A OS ia pedir dinheiro para o Anderson e o Anderson ia dar limite de saque a que conta? A conta institucional que ele administra. Então, se você administra uma conta, é possível você dar limite de saque à sua conta. Vou te dar um outro exemplo, talvez fique mais claro também. Suponha que a conta, como tem até a acordo do Ministério Público, a conta do Fundeb fosse administrada pela educação. Ela que tivesse lá, fosse a dona da conta, ela que administrasse em todos os sentidos, ela que comandaria o pagamento.
A educação poderia dar limites de saque a, por exemplo, como é o nome daquela empresa lá que é vinculada à educação, não sei o que, Rio, esqueci. Multirio. Multirio. A Multirio gasta dinheiro, suponha, do Fundeb para fazer ensino EAD, sei lá. E aí ela poderia, na hora de pagar a educação, dar um limite de saque à conta do Fundeb, e quando a Multirio pagasse, aí ia sacar da conta do Fundeb direto, não precisaria transferir para ela, entendeu? Então, se você é o detentor da conta, você pode dar limite de saque para qualquer UG. Essa é a lógica aperfeiçoada do modelo no CIAV Rio, que ficou sensacional. A Estela está com a mão levantada há 3 dias. Então, gente, só para a gente voltar aqui, né, que a gente entrou nesse tema, como o Feijão falou, a rotina do limite de saque, ela vai ajudar vocês no processo? Com certeza. Só que hoje o que a gente tem na prefeitura, vocês têm processos muito complexos nos pagamentos, porque cada hora é uma regrinha, né, um evento diferente, tudo. Então, o que foi feito? Ano passado, ficou com a Mônica, né, essa missão de fazer os levantamentos para o limite de saque para apresentar para vocês. A ideia era começar com as subvenções, que aí, como o Anderson colocou, o limite de saque ele casaria muito bem, porque seria praticamente isso, só que a gente acabaria com as transferências financeiras que hoje existem. Então, a gente fez um levantamento, só que no momento de apresentar, verificou, nós não vamos ter braço para poder fazer essas mudanças. Na verdade, a gente não conseguiu nem apresentar, né, porque foi verificado que não conseguiriam fazer essa implementação. Aí a gente sempre adianta, mudanças desse tamanho, elas devem ocorrer de preferência entre a mudança de exercício, exatamente, principalmente pela complexidade dos roteiros de vocês, tá? Então, esse daqui foi só para ilustrar, isso aqui foi a planilha que a gente preparou de limite de saque, com todas as situações que são possíveis e com a situação inicial que vocês desejam implantar. Então, a gente foi analisando todos os eventos que existiam, todas as configurações que existem, e aí a gente acabou se deparando com várias abinhas aqui que a gente precisa trabalhar com vocês, e isso é um trabalho junto com o Tesouro, com o CGM, para a gente analisar os roteiros que tem hoje, porque quando a gente está falando de implantação parcial do limite de saque, a gente precisa assegurar que aquela parte que não vai entrar no limite de saque continue funcionando como está funcionando hoje, e a parte que vai entrar no limite de saque passe a funcionar, né, de forma que movimente as contas do limite de saque. Isso dentro da prefeitura, que tem vários eventos de pagamento, torna-se um pouco mais complexo. Então, cabe uma análise bem detalhada e um trabalho conjunto aí com o pessoal da configuração e com a necessidade do Tesouro. Tá? Então, estou trazendo aqui para vocês verificarem o trabalho que a gente fez de análise, que a gente precisaria retomar esse ano. Claro, se a gente se dedicar, né, durante a versão Gama, trabalhar em cima disso daqui, a gente pode sim, com certeza, acredito que em 2026, ter um piloto bem legal, né, vislumbrando já a quantidade de erros que a gente poderia ter, para minimizar isso na entrada desse piloto, né, que é o ideal. Okay? Estela, deixa eu colocar uma coisa aqui. Assim, primeiro, gente, acho que a gente tem que ser pragmático, e se a ideia de implantar o limite de saque como piloto agora atrapalha, passa a bola. Mas eu queria só, de novo, ponderar que o que você está colocando para mim só reforça que a rotina das OS pode ser uma janela de oportunidade para o limite de saque. Por quê? Porque essa rotina não existe. Você vai fazer ela do zero, praticamente. Então, você vai ter um limite de saque OS, você teria toda uma rotina para ela. Né? O limite de saque da conta única, não. Seria o único, mas ele seria novo, porque não existe hoje. Né? Me chama um pouco a atenção, não estou entrando no mérito de toda a análise que você fez, e jamais dizer que tal coisa, me chama um pouco a atenção o fato de ter que implantar limite de saque de algo novo, de algo que não existe, por exemplo. O limite de saque não existe para a prefeitura hoje. Estou criando um roteiro novo. Então, uma outra rotina, mas que já está no perfil do sistema. O sistema da LOG já funciona com limite de saque em outros campos. O limite de saque é só um roteiro contábil. Ele não altera
rotina de envio ao banco, nada disso. A OAB continua indo ao banco e tal. Tem impacto isso na contabilidade? Tem. Mas existem, inclusive na União, no estado do Rio, a gente vivia híbrido. Tinha órgão que pagava com limite de saque, tinha órgão que pagava com PD. Inclusive, isso era uma chave, uma das coisas que eu mais elogio no sistema de vocês para fora, assim, eu tenho uma chave, no Rio a gente colocou uma chavinha, dizia, olha, a mesmo tipo de despesa, se a UG quisesse pagar fazendo PD, ela fazia. Se ela quisesse receber limite de saque, ela recebia e pagava. Assim, num sistema eminentemente contábil, eu não vejo isso. No Ciafão, tela preta, muito menos flexível que vocês. A gente fez isso, e volto a dizer, no estado do Rio a gente fez assim. Eu não consigo entender por que seja uma rotina. Para mim, o limite de saque não é uma rotina que tem que ser implantada em início de ano. Eu entendo o que você está dizendo para o que já existe, talvez. Mas, a partir do momento, o limite de saque é uma decisão se eu vou, gente, ter uma tesouraria que paga centralizado ou descentralizado. Então, ela anda em paralelo. Eu tenho uma rotina centralizada aqui. A rotina centralizada vai, o cara faz PD, volta, o cara vai, tica, tal. Estou criando outra, à parte, que não interfere nessa. Ele toma uma decisão de pagar com limite de saque, vai olhar saldos tem nessa conta, nessa outra. Essa aqui é uma via que morre, então é uma bifurcação. É um Y. Ou eu vou para cá ou eu vou para lá. Certo? Aí eu decido. Se eu for para cá, eu tenho um caminho para ir. Se eu for para cá, os dois vão desaguar no OB. Ok? Então, não seria, talvez o estudo que vocês tenham feito, assim, vamos mudar o modelo completo e ir para o limite de saque. Eu não proponho isso. Deixa o que já está construído e cria o limite de saque em paralelo. Foi isso que a gente fez no Rio. A gente plantou a PD, manteve tudo que eles tinham de PD e criou o limite de saque. Aí escolhe, meu amigo, caso Bahia, você quer pagar com limite de saque ou quer pagar com a via PD? Entendeu? Mas veja só, eu acho que essa é uma outra discussão lá na frente. Pode ser que a minha avaliação com tudo que a Estela falou esteja errado, assim, da minha experiência, porque eu coloquei aqui. Mas, assim, eu acho que se é para gerar confusão, gente, faz do modo normal. Eu coloquei lá, então muda lá o roteiro. Não vai ser limite de saque, vai ser execução normal que hoje as secretarias já fazem para uma conta da OS, só que agora vai ser para o tesourinho lá. Pronto, vida que segue, vamos em frente. Não vamos atrasar a rotina por causa disso, até porque, na minha opinião, essa é uma decisão que pode ser tomada a qualquer tempo. Se o jeito pagarem por limite de saque, para mim, pode ser tomada a qualquer tempo. Para mim é uma surpresa dizer que o ideal seria no início de ano, uma rotina contábil. Mas, assim, não vamos esticar a corda, vamos em frente e bola que segue, faz do jeito normal. Só fazendo um último comentário, dá para implementar durante o exercício? Dá. Só que, pela complexidade, a gente sempre indica ser na mudança de exercício exatamente pelas mudanças que vão ocorrer, né? Para que a gente possa ter os testes de configuração e também por conta das anulações. Tem que corrigir. Na época não tinha limite de saque, agora tem. Vai chamar essa conta aqui, mas ela nunca nasceu. Então, para a gente não ter esses problemas ali no meio, a gente sempre indica que mudanças grandes desse porte sejam feitas na transição de exercício, tá? Mas que dá para fazer no meio? Dá, é configuração. Né? Se garantir que as configurações e os testes estão bem estruturados para poder fazer a mudança durante o exercício, sem problema nenhum, ok? E aí, só destacando um outro ponto aqui, quando forem avaliar essa questão do limite de saque, é a questão da UG pagadora, porque como o Feijó bem colocou, a ideia é que a gente trabalhasse com a conta única, né, que fosse do Tesouro. Mas a gente sabe que hoje a Prefeitura ela tem umas centenas aí, quase milhares de contas, né? E o Djavan já comentou dessa dificuldade de ir enxugando essas contas. Então, esse exemplo aqui mesmo que a gente fez na última reunião, e aí já entrando para as configurações, ele saiu de uma conta que é da própria FMS, não é uma conta do Tesouro, ele nem está na UG do Tesouro, é uma conta que está cadastrada na própria UG da FMS. Então, nesse exemplo aqui, se essa conta, por ser uma fonte vinculada, continuasse dentro da FMS,
não existiria nem limite de saque para esse caso aqui. É porque é ela pagando dela mesma. Tá? Aí é só para a gente avaliar também. E aí eu também acho que a gente pode depois marcar uma outra reunião para vocês definirem isso, se vão entrar com limite de saque ou se não vão entrar com limite de saque para esse caso das OS, né? A minha sugestão agora é retira o processo que eu coloquei, não entra com limite de saque do Tesouro, entra com limite de saque só da conta da OS. Aí sim, aí não dá para abrir mão, gente. O outro limite de saque, que é contra a conta da OS, aí não dá para abrir mão, não. Ok? O do Tesouro, então deixa do jeito que está. Vamos lá, quando é que a gente começa, Stella? Você conduz, eu conduzo, a Carol conduz? Quem que vai configurar a Carol, né? Então, Eu queria só entender o restante da rotina. Então, bora. Tá. Põe na tela aí. Vou colocar aqui na tela. E fez, olha, apareceu aqui uma festinha aqui, mas era para dar o joia, viu? Pelo amor de Deus. Né? Tranquilo, pô. Tamo junto. Tamo junto. Essa etapa 1, então, ela morreu no momento, né? Que seria esse limite. Mantém como está hoje. Mantém como está hoje. Sim. E aí a 2A. A 2A a 2A é uma execução orçamentária e financeira, que eu tentei reproduzir no quadro, em que a Secretaria emite uma OB orçamentária, tendo como favorecido ao G da OS, lá embaixo. Só que quando ela fizer o G da OS, o Gabriel disse que é possível a Secretaria informar, se for necessário, uma vinculação de pagamento, que eu acho que em algum momento pode ser útil, né? Se não for, joga numa vinculação genérica. O contrato vai ter que aparecer em algum campo ali dessa OB, na hora de abrir o limite de saque lá na UGS, tal. Então, o que eu quis representar nos eventos? O que está acontecendo aí nos eventos, se você olhar, é como se eu entrasse com dinheiro na conta institucional da OS, que eu chamei essa conta 11.111xx01, ali embaixo, ok? Essa aí não vai baixar mais limite de saque concedido, certo? O lançamento 2A, certo? Ele não é mais limite de saque, é conta única mesmo, aí só. Ok? Aí, se ele já usar dinheiro, a conta que ele estiver baixando, ok? Contra o passivo. Beleza? Então, aí em cima é só trocar essa conta de ativo aí. Não vai ser 11.112.02.05, né? E aqui embaixo também não vai ser a 11.102.20.01. Vai ser um outro ativo lá. Provavelmente conta única ou a conta, no exemplo que a Estela deu, a conta lá do repasse do fundo, sei lá. Suponho que fosse uma conta do fundo a fundo, né? Certo? Então, vai ter que colocar aí, mudar essas duas contas de ativo. Aí só para a gente ver na prática, né? Carolina, depois abre a OB que já foi feita com alguns lançamentos, porque eu acho que só está faltando a gente acrescentar a disponibilidade lá. Eu não fiz lançamento de DDR, tá, gente? Eu só me preocupei com as contas de ativo, passivo ali na história. Não me preocupei com DDR. Até porque pode ter lançamento, sei lá, vinculado a contrato, vai ter conta de controle, alguma coisa assim. Aí você ordena aí pra gente por conta contábil e por UG. Beleza. Aí a 1202, ela é a do Tesourinho, né? E a 1203 é a Viva Rio, Sim. a OS. Okay? Então, aquele primeiro lançamento, né, Feijão, seria do Tesourinho, né? O primeiro lançamento que a Carol marcou ali, ó, que ela trocar essas contas de ativo, não é tesourinho, não. Isso aí é na execução orçamentária, né? O quê? Deve ser conta única, né? Não? Então, o que a gente fez ali?
a UG que está fazendo o pagamento, no caso aí é a FMS, ela vai fazer o pagamento dela, vai baixar a conta do banco, né, ele está Aham. baixando o banco contra o passivo da execução. Aí morreu a Isso, FMS aqui. Aí, isso. na conta da 1202, a gente já fez ele pagando, ou seja, ele transferindo para o tesourinho já. Essa OB Que isso. orçamentária, ele já está transferindo. Aqui, o que eu, depois refletindo, né, com a Mônica ali, eu acho que seria interessante a gente refletir, sim, o ingresso nessa conta aqui, tá? Porque aqui a gente já meio que Aham, baixou tá todas as bom. contas, deixou só os fatos mesmo ali, dele baixando debitando na 0205 e creditando, né, na 21, no passivo. Só que aí eu acho que é interessante a gente fazer o Ó, ativo do banco nascendo lá também. volta lá no slide, por favor. Eu acho que não tem o lançamento de cima lá. Isso aí pode ser excluído, esse 21,89. Ó. Esse aí, Carol. Esse aí pode ser excluído, eu acho. Não tem. Porque é como se o Tesouro passasse, pode excluir tudo, se quiser. O Tesouro passasse da dinheiro para a conta única da unidade, ou ela vai sacar de uma conta administrada. Então, pelo que está ali no lançamento, certo, Estela? O que muda é no segundo lançamento, que a Carol marcou em amarelo aí, onde está 11.112.20.01, seria 11.111.19, é isso? 19xx, né? Alguma coisa, não é isso? Isso. 19xx, que é outros bancos. Se Uhum. por acaso for um dinheiro, imagino que seja do Tesouro, né, que é a conta centralizadora, aí a conta vai ser outra conta banco, aí, sei lá. Existe conta única, não existe do Tesouro aqui? Existe. Então aí vai ser ou conta única, se for um dinheiro administrado conta única, né, ou vai ser essa 19, concorda? Isso. Coloca QB aí, Carol, fica melhor. Ó. QB, Aí pode tirar essa primeira aí. Aqui nesse amarelinho que você marcou, fez essa conta aí, você coloca 51.QB. Ah, tá. 11.111. Cadastro da alteração. Isso. E aí aqui você pode colocar banco, em vez de limite de saque disponível. Essa aí, o nome. Aí, execução orçamentária e financeira. Aí ali em cima, no título, execução orçamentária e financeira, você coloca assim, tracinho, o G orçamentária. E onde tem essas coisas aí, que é o conta corrente, que eu tentei demonstrar, Carol, que essas coisas, não vai ser a ideia de conta corrente, é muito mais para dizer o seguinte, que essa OB, ela vai ter fonte, é importante que ela tenha a vinculação de pagamento, entendeu? Sim. Certo? Em algum campo dela, certo, Estela? Sim. A vinculação vai estar dentro da OB orçamentária mesmo. Aí a gente consegue alimentar as contas com ela. Aí eu acho que só para facilitar, você pode tirar, sabe, nessa parte de cima, o que seria os contas correntes, tira essa CUT-M aí, ó. Deixa só fonte 500, por exemplo, ou fonte XX, é isso aí. Lá de baixo também. Certo, Estela? Sim, só para dizer que a sua OB orçamentária vai ter uma fonte, eu coloquei 500 aí, mas vai qualquer fonte, a princípio. Vai ter que indicar uma vinculação, de forma exemplificativa, eu coloquei a vinculação 10 e 30 aí, para poder fazer o lançamento lá na UG Financeira e na UG da UES, entendeu? Ok, tá ótimo. Outra coisa que ela vai ter que ter é o contrato, não é isso? Isso. A gente vai levar também o contrato. Contrato. Em algum canto ela vai ter que ter o contrato. Isso, só que não aqui nessa conta, nessas duas contas aqui, Feijó, que é da UG Financeira, da OB, ele não precisa ter essas informações, porque ele está só baixando mesmo o passivo dele da execução e o banco. Não, beleza. Nessa conta eu não estou dizendo que necessariamente essas informações vão estar nessa conta. Agora eu mudei o perfil para dizer o seguinte, são informações que têm que estar na OB orçamentária, entendeu? Ah, não, ótimo, estão, ok. Só para dizer, olha, a OB orçamentária tem que ter, vai ter fonte, vai ter vinculação, vai ter um contrato, por exemplo. Tá? Ok. Não que ela esteja no conta corrente de banco, nem no conta corrente do passivo. Pode estar numa conta corrente, sei lá, numa conta de controle, se for o caso, não sei. Beleza.
Aí, ok, esse lançamento aqui ele já está refletindo, é o lançamento normal de pagamento que ocorre, né, em qualquer pagamento. Então, esse aí ele já está ok, não foi alterado também. Hoje o que a gente está adicionando é a vinculação de pagamento que antes a gente não tinha. A vinculação já existia, só que vocês sempre usavam a 0, né? Agora a gente vai começar a detalhar mesmo elas. Ok. Aí 2B. Aí, assim, aí agora a gente abre uma rotina limite saque, certo? Eu não sei qual foi a conta que vocês criaram para o tesourinho aí. Mas eu vi que a Estela já que o limite de saque concedido está usando a mesma, né? 0205, é isso? Isso, a gente está com a 0205, mas a ideia é ter um Uma específica, né? Para esse. Aí pode ser a 0205, a gente pode abrir a 0209. Se quiser deixar a 0205 exclusiva para o limite de saque geral, quando for aplicar, aí a gente pode usar uma outra. Estela, antes da gente falar da 0205, qual é a conta que você vai usar para ser a conta institucional? Que é essa primeira que eu estou falando aí, 1111 XX01, eu coloquei. Qual que vocês estão usando? É 1901, né, Estela? Vai ser, né? Então, aqui, Feijão, foi que eu falei que a gente, em vez de ter feito o ingresso para depois baixar na CUT, ou seja, ele entraria e sairia, né? A gente eliminou esse lançamento, mas eu estava refletindo ali com a Mônica que talvez fosse melhor retornar, para exatamente apresentar que houve uma entrada, depois houve uma saída, porque transferiu aqui para a CUT. Porque se a gente só olhar abaixo direto da CUT, vai ficar, tá, mas como que esse valor entrou aqui, né? Bom, eu não sei como é que vocês fazem quando vocês dão o... Porque, para mim, não fecha se você usar a 0205, porque a 0205 é CUT. E a conta institucional da OS, ela não está dentro da CUT. Ela é uma outra conta, entendeu? Para fins de conciliação bancária, para mim, isso aí bagunçaria. Teria que ser uma 1905, criar na mesma proporção, algo dentro do grupo, né? Isso, ou até quando eu coloquei aí, Mônica, por exemplo, X01, por exemplo, no governo federal, a gente tem 3 contas de limite de saque, que é as subcontas do Tesouro. Tem uma que é a do Tesouro, tem uma que é da Previdência e tem uma que é limite da dívida. Aí, do jeito que a do Tesouro tem lá 0202, ou poderia ser 0201, a gente da Previdência era 0301, entendeu? A da dívida era 0401. Por isso que eu coloquei o XX ali. Então, para mim, ali poderia ser, sei lá, que vocês queiram, mas seria fora do grupo conta única, mas não seria no 19. Porque o 19 é para outras contas. Sim. Aí eu colocaria, sei lá, suponho. Vamos colocar uma, Estela, depois você encontra um lugar melhor, só para ficar claro o raciocínio. Ali seria 0301, vamos dizer assim. Já existe um plano de contas? A 0300? Se não, coloca 04 ou 05. Deixa eu ver o PCAS aqui. Nesse aqui não tem, eu não sei dentro do PCAS. É. 030. Existe a 0300, porque também a gente pode criar, sei lá, 0800 ou 0900, porque se o PCASP abrir, vai abrir próximo, né? Não vai abrir lá no final. Mas 0700, por exemplo. Talvez seja um bom nome, se for o número. 0700, então. Vamos colocar 0700. Aí, nesse caso, seria 0701, tá certo. Aí a outra ali, ó, o limite de saque concedido, se você quiser fazer um paralelo com a outra lá, que é lá em cima da conta, você dá um limite de saque conta única, você abre 0205. Se você quiser fazer um paralelo de rotina, para ficar entendido, quem cria evento, poderia ser uma 0705. Se não, pode ser a sequência dela, 0702, por exemplo. Entendeu? Como queiram. Pode ser. Bom, você já abriu ali com a 2189 também, né? Aí esse passivo aí é um passivo a ser criado, certo? A ideia é o seguinte, a lógica dessa rotina contábil é a secretaria passou um dinheiro para a OS. Então, a OS deve à secretaria.
Se ela não prestar conta, ela pode devolver aquele dinheiro. Ou, em última instância, também, esse limite de saque pode ser devolvido à secretaria, certo? Que aí seria sacar da conta do GOS e voltar para a conta que foi mandada da secretaria. Então, a secretaria não tem um dinheiro que é dela. Ela tem um dinheiro que a prefeitura repassou e que ela tem que aplicar e depois prestar contas. É como se fosse um grande suprimento de fundos, entendeu? Por isso que eu gerei o passivo ali. Uhum. Aí acho que tem que criar esse passivo aí. Não sei qual vai ser o nome dele, mas isso aí é detalhe. Fica entendido aí que é o passivo. Certo. A gente estava usando antes, assim, no exemplo que a gente fez, né? A 11.112.20.01. Tá? Para ser a conta do recebidos. Sim. Então, aqui vai ser 20, 07. Se já tiver aberta, deixa eu ver aqui. 11. Da última vez não estava aberta. Ela está aberta já. 11.112.20. E aí a gente pode abrir uma 97 aí, talvez, porque essa vai ser específica para OS também, né? Então, tá vendo? Já tem essas abertinhas aí. Limite de saque com vinculação de pagamento, limite de saque sujeito à programação financeira. Dá uma conferida se essas contas estão abertas detalhadas assim no PCASP. Se não tiver, se for de usuário, a gente pode alterar alguma que vocês já não usam mesmo para ser essa da OS. Está muito baixo, Carol, você não está escutando. Não, vou olhar aqui para ver se está aberto. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Está aberta para abrir. Beleza, tá só até o 2, né? Instalei aquela sugestão do Feijó, da gente botar 07, ao invés de botar 02, 05, colocar tudo 07, que a gente faz tipo um vínculo, entendeu? Sabe que todas essas 07 ou 01, por exemplo, vai estar amarrada dentro do mesmo cenário da OS, desse Ela vai limite ser saque. 112 a 111. 112, né? Ou 111. É 112, a gente tinha colocado 12 para ser o intra, né? Mas eu acho que pode ser. Não, ele Não, tem que continua sendo intra. Continua. Só que na 07 ou 01, vamos dizer, abre 0700. 11, 112, 07, 01. Isso. Não, desculpa. Na verdade, ali, acho que, Mônica, ali acho que tem que ser 11.111, né? A primeira, a 0701. O que é 12 é o limite de saque. Eu fiz errado. Aí é 11, ó. Aí é 11. Aí lá embaixo, Mônica, onde está ali perto do 2B, tá vendo? Ó? 11.112.20.02, esse limite de saque. Essa aí é 2, entendeu? Ah, tá. Porque essa aí vai morrer com passivo limite de saque concedido. Onde é que tá? Lá em cima. Deixa eu ver. Limite de saque disponibilizado. A 21.892.40.02, estão vendo? Uhum. Ela morre com a 11.112.20.02, que é um passivo intra e um ativo intra. Isso. É porque essa daqui, ela tem que ser 111 mesmo, porque ela vai ser um equivalente de banco para entrar. Isso. Então, na verdade, ela poderia até ser uma 19, alguma outra, a gente abrir um específico ali, porque ela vai ser só um banco que vai entrar e sair para ir para a conta do limite, certo? Mais ou menos. A questão é que se você abrir uma 19, normalmente a 19, o final dela não indica cada banco, não é isso? Não, deles não. Não? Não. Mas eu acho que botando eles não abriram específico 07 e 02, acho que fica melhor para você. Eu acho que fica mais organizado do que jogar na 19. Né? Porque a 19 e 01 é que a maioria das pessoas usam.
E aí, Isso. Eu acho que ela fica bem evidente ali. Se vocês olharem o plano de contas, eles fizeram isso na conta do RPPS, né? Eles criaram 0600, 0601 aí, ó. Tá vendo? Uhum. Porque é como se fosse uma conta única RPPS, uma conta institucional do RPPS, entendeu? Eles não colocaram na 19. essa eu não sei se dá para abrir 07, porque eles especificaram 01, 02, 06. Então, acho que dá, 07 não tem nada. Né? Ah, quando eles especificam esse dígito, eu não sei se pode abrir nessa Ah, é? eles botaram Isso. 01, 02, 06, entendeu? Eles especificaram os números dessa aqui. Não, eu não estou querendo abrir na 6, não. Eu só dei a 6 como exemplo. Não, sim. Mas aí eles especificaram esses dois penúltimos dígitos. E aí eu não sei se a gente consegue abrir uma 07 aqui. Ah, é? Achei que pudesse. Acho que não. Vou confirmar com o Márcio. Mas eu acho que quando eles especificam esses dois, eu diminuo, vamos ver, né? Se tiver poder 07, vai ser 07. Senão, a gente entra nessa 19. Não, eu acho que o que indica é aquele atributo ali à direita, né? Não? Assim, se pode detalhar ou não, entendeu? Uhum. Então, como não tem conta, eu acho que você pode abrir a 07. Já abri. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. É. O melhor dos mundos é separar nesse grupo. Eu não colocaria na 19, ok? Uhum. Se puder ser na 07, na 08, qualquer uma que seja essa. Assim, na pior das hipóteses, até se a gente está falando 07, 08, mas se puder ser na 20, na 21, entendeu? Tá. Eu acho que deveria ter um grupinho dela, só para a gente olhar aí essa coisa das OS. Uhum. Beleza, então, se for abrir a 07, já vamos abrir para a gente colocar lá, tá bom? A Ô, 07, Carol, aí 02. onde você está com o mouse aí é 0701 também, né? Conta institucional OS, né? Vamos Porque só está dando um banho nela. aqui, É. Estela, depois vamos para Aí está entrando e saindo, está dando um banho nela. Vamos só acabar de olhar aqui. Aí você está dando banho nela e está trocando de passivo, certo? Então você vai estar, na verdade, na UG financeira do Tesouro, ela recebe como se fosse esse primeiro passivo, valores para prestar contas da OS, e quando ela transfere esse passivo para a UG da OS, ela fica com o passivo de limite de saque, a UG financeira, que é o passivo de baixo, né? E abre e transfere esse passivo, valores a prestar contas, para a UG, certo? Ficou claro aí para todo mundo? Tá, mas esse movimento aqui, Feijão, só para também deixar como a gente configurou, ele vai ocorrer tudo no mesmo momento. Isso, então, no mesmo evento. Mesmo A questão é que acontecendo eu daria tudo no um banho. Ah, tá. Você quer dar o... Eu daria um banho, entendeu? Beleza. Não, minha sugestão, se vocês... Eu não sei qual é a prática de vocês. O banho contábil, por isso que eu chamei ali de banho contábil, é entrar e sair, né, entendeu? Tanto no limite de saque quanto no passivo ali. Ele entra e sai para caracterizar que houve uma entrada de dinheiro e outras assim, né, entendeu? Às vezes, a gente optava por isso no Tesouro, porque ficava mais claro na hora de analisar os roteiros contábeis e tudo. Mas, se vocês têm outra prática, isso para mim não é cavalo de batalha, é cultural. Eu concordo, acho que fica melhor para visualizar todo mundo. O Gabriel comentou para registrar todos os fatos, né? A gente tinha feito mais resumo, mas para registrar. Aí, no 3 aí mesmo, Carol, que você tá, aí você tem que mudar essa X03 para 0, o concedido 070. 0702. Ah, não, desculpa, aquele lá é da OS, né, Feijão? Esse primeiro? É da UG Esse da primeiro OS. é da UG financeira, esse primeiro que a Carol tá aí. Ó. Eu estou baixando o concedido que a UG financeira, que aí isso é a OB da OS, certo? A OS fazendo OB para um fornecedor. Eu tenho que baixar o limite de saque lá no Tesouro, certo? Aí eu baixo o passivo do Tesourinho e baixo o ativo que está lá no Tesourinho, ok? Que é o que vai movimentar a conta única. Está sacando, nesse momento está sacando da conta institucional. Né? E aí, na OS está baixando o valores a prestar contas, né? Está baixando o passivo e o limite de saque, né? Que é o 2002. Ok.
O limite do saque, eu usar o 2002 foi porque eu copiei do Tesouro Nacional, tá, gente? Se vocês acharem que essa conta de ativo tem que ser outra, também fiquem à vontade, mas acho que o Tesouro usa a 2001. Aí eu escolhi a 2002. Aí essa 2002 aí, a gente vai ter que mudar o nome dela para deixar específico. Não, essa rotina aí não, né? Essa aí é a limite saque. Esse slide aí foi de lambuja. Essa aí. Isso aqui essa é como funciona. Essa é como funciona a minha proposta no livro lá, que eu peguei da União. É o slide 5, nosso foco. Aqui a gente faz todo o trâmite, então, da contábil. Aí eu acho que fechou. Agora. Agora partir para a configuração. Aí tem que abrir as contas. 070. Oi? Não, agora configurar. Vai conseguir ficar? Entendi. Vai conseguir ficar? Às 10, 15 minutos só. Tá. Tem mais contas a ser criadas? Tem a 2002 para ser alterada. Vocês estão usando a 2005, né? É. Aí a 02 vai ficar com o nome da 05? Não, a 02 tem que ficar com o nome de limite de saque, mas é específico. Aquela que está lá na. Limite de saque, tracinho OS. Disponível. Limite de saque. Sempre tá aqui. Tem mais alguma? Essas 2189. Criar também. Vai. Tem que criar. Já alterou o nome? Essa aqui? É 2002. Aí você coloca limite de saque disponível, tracinho, e aí coloca OS.
Vou botar. Essa aqui já tá. Engraçado que essa aqui está na planilha, tem como limite de saco disponibilizado. E aqui, recursos bloqueados por população de pagamento. É para deixar? Acho que vocês não estão usando ela, não. Isso era para sistemática em que ele nascesse, né, o limite de saque bloqueado, né, e vocês liberassem depois. Mas como não foi nada implementado de limite de saque, Posso mudar o nome? ou você abre o 4001 como liberado. Qual foi o parzinho lá da outra que a gente ajustou? Foi o 02 ou foi o 05 da 1? Foi 2002. Então deixa aquele do 02 mesmo para essa aí, Vamos alterar o nome. só para ficar o parzinho, e quando for abrir para o geral, muda também. Aí abre 0505, né, Mônica? 0505? Como assim? Isso, quando for implementar o limite de saque geral, aí normalmente a gente usa 2005, né? A 2005 lá em cima, né? Na outra, não aqui, né? Isso, na outra. Aí quando a gente for abrir o passivo, aí abre o 05 também. Isso. Só pra ficar o parzinho. E as outras 21.892? É no valor prestar contas. É dentro do 40 também? Não sei, eu criei lá, simplesmente olhando 2892. Qual é aquela do... A gente pode ver no Petragis. Ele estava usando a transferência para a OS lá, a 21, não sei o que, né? Aquela... Aqui no... aí, ó, a de cima ali, Carol, transferências para o OS pagar, né? É uma conta aqui no PCAT, essa 21.531.0200. 21. Tá vendo? Aqui do teu lado direito, 2A, o lançamento 2A. Ah, tá. Essa aí. Essa é uma conta PCASP mesmo. Uhum. Aí eu não sei se o passivo lá embaixo teria que ser criado nesse mesmo grupo, por exemplo. Faria sentido isso aí. Ou se... Nessa lógica, ele seria um passivo intra também, né? Uhum. Esse aqui, né? 21.500. Esse aí é o oficial, vamos dizer assim, né? 02. Eu não sei se o que a gente vai criaria nesse grupo aí 21.531. Não, acho que seria 21.89 mesmo. 89. Seria uma coisa restituída. É de terceiros, não seria? Tá certo. E 1, né? 2891? 891 ou 892? Ele está devendo à prefeitura, né? Mas ele vai... Só que ele é um órgão que está fora do orçamento fiscal de seguridade. na verdade, ele está devendo um terceiro, né? Tá certo. É 891. Deixa eu ver só o que cai melhor aqui. Você está chamando a prefeitura de um terceiro, no caso aí, né, Alexandre? Na verdade, eu estou pensando a quem ele vai pagar. A gente está falando do passivo da OS? Tá certo. Não, é porque, na verdade, esse passivo aí dela
é um passivo da OS, é um passivo da OS, mas é um passivo que ela tem para com a prefeitura quando recebe o dinheiro, né? Ainda não é um passivo com o fornecedor, entendeu? É tipo um depósito de terceiro, mas que a prefeitura está passando para ela. Eu tenho dúvida se não é intra mesmo. Não, se for pensar nesse sentido, se é para a prefeitura, acho que seria intra, levando em consideração que ela é um G que está dentro da prefeitura, né? Assim, Isso, né? Aham. É que eu E que estava a gente pensando está mais querendo. da Porque a minha obrigação, lógica, né? a minha lógica é, imagine que você é OS, eu sou a prefeitura, a secretaria. Eu estou passando dinheiro para você, mas esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro, se você não aplicar e tudo, você tem que me devolver, certo? Então, Sim, você tem uma obrigação para comigo, não para ainda com o fornecedor. O que vai gerar a tua obrigação com o fornecedor é uma outra ação que você está fazendo com o fornecedor. Concorda, Mônica E e essa Carol? ação é aquele pagamento extra-orçamentário que vai acontecer pela OS, né, dentro do sistema. isso. Para o Isso. fornecedor. Tá. É como se a prefeitura só está aqui dinheiro para você pagar os fornecedores. À medida que ele vai pagando, ele vai baixando esse passivo para com a prefeitura, né? Entendeu? Ah, sim. Que o Aí tem que prestar contas. já fui lá na. Então, ele tem que estar lá naquele momento da concessão que ocorre na execução orçamentária, né, Estela? Isso. Esse passivo anunciando lá. Isso. É. Ele vai nascer lá com. Aí, esse passivo, normalmente ele tem credor. Só que a gente não vai saber quem é esse credor na execução orçamentária. Esse credor, na verdade, aí a gente vai ter que ser a própria OS, né? Não vou colocar credor, porque aí o que a gente tinha Vai ficar colocado, confuso, né? ou colocar zero, né? Ou se for abrir uma conta, nem colocar credor nessa conta. Pode ser unidade gestora. A OS não vai tomar uma postura de unidade gestora no sistema? Tem. Ela é um UG. Acho que só para poder ter o controle dentro de quem vai prestar Sim, conta, precisa. ter essa UG dentro da estrutura. Não, mas ela já vai, a conta já vai ser na própria UG. Esse passivo é o próprio OS já. Volta lá no slide para a gente só também, alinhar é isso aí. verdade. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte: essa conta que o limite de saque disponibilizado, essa 21.892.40.02, o conta corrente dela vai ser a UGOS, certo? Ali, ó, em cima, ó. Do lado direito, execução financeira, tá vendo? O GOS, contrato, vinculação de pagamento, entendeu? Esse é o conta corrente da 21.40.02. Então, o tesourinho, ele sabe, todo mundo, qual é o dinheiro que ele tem, certo? Quanto é que o G da OS tem passivo com ele. A outra coisa a UG da OS, ela tem um passivo aqui, que é esse 21, que a gente criou aqui, 892 ZZW aqui, né? Esse passivo aqui, ZZW, que nasceu com a OB da execução, talvez possa ter a secretaria, né, que ela está devendo. Porque uma OS pode interagir com várias secretarias, certo? Então, pode ser a UG da secretaria que repassou para ela. Vocês concordam? Esse daí eu já não sei se é possível. A nível de sistema mesmo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com 3 UGs dentro do documento. Toda vez seria que o G emitente. A emitente. Isso, só que aí a gente precisa colocar no conta corrente dela, eu não sei se unidade gestora emitente ficaria ali, porque ela vai ser emitente da OB extra, mas quando chegar para baixar o documento, aquela emitente da OB extra não vai ser mais a emitente, aquela emitente da OB orçamentária não vai ser a mesma emitente da OB extra. Aí ele vai tentar baixar e aí não vai achar nos contas correntes, entendeu? Mas assim, ele não, a OB extra ali, ele não pode indicar qual é o conta corrente, é o G que ele está baixando, de que secretaria em algum campo? Se fosse o G2, sim. Mas eu acho que vai ter que ser o G2, né, Estela, se for para trabalhar dessa forma. Só que aí ele pode se confundir, por quê? Vamos pensar num documento
Esse caso mesmo da saúde, que a gente pegou, a saúde é a emitente, só que nesse exemplo, o financeiro não é a saúde, ela está usando realmente recurso de uma conta do Tesouro. Então, a gente vai ter a UG da saúde, a UG do Tesouro, a UG do Tesourinho e a UG da OS. Quem é a UG2 dentre todos esses casos? Normalmente, por que o G do Tesouro, Estela? porque se ele estiver pagando da conta do Tesouro, uma conta do Tesouro mesmo, a UG financeira ali vai ser o Tesouro, porque o domicílio é dele, e não mais a FMS. Nesse exemplo, Desculpa, de que OB você está falando nesse caso? A OB OB extra? orçamentária. A orçamentária, tá, desculpa. Isso, a orçamentária. Então, na orçamentária, que nasceria esse passivo, né, que a gente está pensando em colocar a unidade gestora, ele poderia se confundir se a gente colocar estrutura UG2, porque nesse exemplo que eu comentei, onde a UG emitente é a FMS e a UG financeira é o Tesouro, a UG2 seria o Tesouro. E ele levaria o Tesouro. Em 4 UGs, né? Isso, a gente estaria com o documento com 4 Gs. Financeira, criando pendência no Tesourinho, criando pendência na OS. Você não pode colocar isso no evento complementar, não? No CIAP a gente colocaria esses acionamentos no complementar. Aí, assim, lá na UG da OS, você vai fazer o lançamento do passivo, mas pega a UG favorecida da OB. A UG favorecida da OB, o emitente da OB é a secretaria. O favorecido da OB seria a UG da OS. O Tesouro, lá no... A gente amarra no evento complementar, né? E aí eu posso puxar o passivo na UG da OS lá, a secretaria, porque eu vou pegar a emitente, entendeu? A gente até consegue, só que a gente vai ter que abrir uma gama de eventos para conseguir fazer isso. Dentre as possibilidades que tem aqui para fluidez, seria melhor na conta do Tesourinho. A gente consegue informar a unidade gestora. Eu acredito, né? A gente vai ter que fazer um teste. Quem seria o G2? Que seria a... caso é a financeira ou a emitente? Não, que seria a própria OS, né? Para saber, Tesourinho, quem que ainda está precisando prestar contas desses valores, quem que ainda está precisando, na verdade, pagar fornecedores. Isso é tranquilo, porque a gente vai ter que cravar a OS de qualquer forma. Então, para a gente poder cravar em 2 lugares ali, é tranquilo. Agora, já ao contrário, né? Quem recebeu de qual secretaria, aí pode ficar um pouco mais complicado por conta disso, porque eu teria que olhar o emitente, nem sempre é uma específica, então poderia ter um pouco de complicação. Dá para abrir eventos para isso? Dá, mas aí a gente começa a abrir uma gama de eventos dentro da configuração. Então, peraí, assim, você está dizendo que a UG emitente nem sempre é específica, por quê? Porque é sempre a secretaria. Sim, é sempre uma secretaria, mas não é sempre a mesma secretaria. A gente pode ter, dentro da saúde, N hospitais. Ok. Né? Dentro da cultura também, educação. Então, eu posso mas ter... eu acho que no caso da OS, mas isso não alteraria, né? No caso da OS, quem está passando é sempre a secretaria mesmo central, não um hospital, entendeu? Eu imagino que seja isso, certo, Carolina, José Paulo, pessoal aí. Depende, eu acho que da UG. Eu não sei se sempre é a secretaria. Bom, na minha cabeça, quem celebra o contrato de OS seria a secretaria, não um hospital, uma coisa no sentido de repassar o dinheiro. Mas posso estar enganado também. Tem situações, que o contrato fica dentro do hospital, tá? Tem situações que fica dentro do hospital. Por exemplo, tem o hospital aqui que é o de Urajana, a Carife, o hospital da Carife, Ronaldo Carife. Ele é uma unidade orçamentária independente, ele é um UG independente dentro do sistema. O contrato fica lá dentro, né? Não, Zé, eu até entendo que o contrato da OS é para administrar um hospital. Mas quem repassa o dinheiro para a OS seria sempre o próprio hospital? Nesse caso aí, a dotação... Bom, não sei se mudou, tá? Estou falando pelo histórico antigo que eu tinha aqui da cabeça, mas
Em princípio, sim. E nesse caso do Hospital Gasola, o orçamento estava dentro dele e a OS estava dentro dele. Bom, de qualquer maneira, gente, também não estaria errado se eu colocar. Se é um hospital que repassa, a OS está devendo ao hospital, aquela UG, entendeu? Que repassou o dinheiro. É como se fosse um grande suprimento de fundo, gente. Eu estou devendo a quem? A quem me repassou o dinheiro, eu tenho que prestar contas. Se for hospital, é hospital. Não tem problema, não. A questão é que eu achei que não fosse difícil gerar o passivo com conta corrente a secretaria barra o G que repassou. Né? Imaginei que já tivesse no fluxo. Não, se fossem 2 UGs, dá para a gente fazer ok. Mas quando a gente tem mais de 2 UGs, aí pode ser que ele pegue a UG2 que não seja o G2 que a gente quer mesmo, entendeu? Porque a gente trabalha com o G2 no conta corrente, aí, por exemplo, a UG2 da UG1 seria o G emitente. E a UG2, a UG2 da UG2, na verdade, seria o G emitente, né? E a UG1 da UG2 seria a segunda UG do documento. E aí, se o documento tem 3 UGs, aí ele começa a fazer sentido. Não tem como gravar o G. Assim, a PEG é o G do orçamento, orçamentário. A gente tem que colocar especificamente o número daquela UG no evento. Isso. Aí uma sugestão, até para vocês pedirem de melhoria e para vocês avaliarem, hoje, para a gente poder colocar, né, esse CNPJ para essa OS, a gente vai ter que cravar evento a evento. Deixa eu fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta que agora me vem na mente, assim, talvez faça mais sentido. E se o passivo eu consigo colocar o contrato? Sim. Porque faz sentido ele estar devendo aquele contrato, e aquele contrato está vinculado a uma UG, entendeu? Sim. Esse aí não tem problema nenhum, não. Então, acho que porque assim, eu não acho que a gente tem que deixar o passivo aberto, entendeu? Assim, o cara tem que saber, ó, esse passivo aqui, esse dinheiro que você está recebendo é desse contrato. Esse aqui ou é dessa UG ou é desse contrato. Mas acho que pensando melhor, até o contrato faz mais sentido, porque depois ele presta contas por contrato. Então é importante que o passivo seja por contrato. Isso. E como ele já vai ter que baixar o contrato no limite de saque, naturalmente ele vai baixar no passivo. Isso. Essas contas que a gente fez aí, que a gente está abrindo patrimonial, ela necessariamente tem que ter para os controles que vocês pediram a vinculação e o contrato. Tá? Não todas, mas eu acho que fica melhor se colocar em todas, né? Olha, pode falar de novo? Eu me perdi aqui. Ter no conta corrente dessas contas o número do contrato, que no caso é o convênio de despesa, né, o classificador, e o número e a vinculação de pagamentos. Olha só, você está falando a conta de limite de saque, Estamos? Das OS, é isso? Isso. Eu vou dar uma sugestão por precaução do que eu acho do que eu já ouvi nas conversas com a rotina, Zé Paulo. Uhum. Eu colocaria a fonte aí, se não for difícil, Estela. Ele vai ter uma fonte orçamentária, mas vai abrir uma fonte extra-orçamentária. Por quê? Porque eu já vi um papo aí de uma hora esse dinheiro, tipo aquela prima da saúde, primeiro repasse, segundo repasse. Aí tem hora que isso aí pode a gente precisar da fonte para separar os dinheiros, pode ser que por hora a gente precisa da vinculação. Então, se a gente tiver a fonte e não precisar do conceito fonte, vai ficar tudo numa fonte extra-orçamentária. Supõe lá, não me lembro de cabeça, 990, a fonte 000. Mas se a gente precisar separar os dinheiros, não como finalidade, mas de origens, né? Esse dinheiro veio daqui, esse dinheiro veio de lá, a gente vai ter um instrumento, que é a fonte, então a gente passa a ter um instrumento que a gente pode usar ou não. Se não usar, vai ter todo mundo fonte única. 990, 000, por exemplo. Né? Ou 1,990, estou estudando 990 aqui, não sei qual que seria. 1,990, 000. Tá? Se precisar separar os dinheiros, a gente pode usar o detalhamento da fonte, ou qualquer outra coisa. Essa 642 é uma nova, né? É que a gente fez para isso mesmo. Pois não. Aqui para ter o número da transferência, é isso, transferência de despesa? Transferência de despesa, isso. É o que a gente fez na última reunião. Essa 642 vocês criaram, né? Tá bom. E agora eu estou dando a transferência de despesa. Então, okay. Todo que fizer a movimentação tem que ter tanto a vinculação de pagamento quanto a transferência de despesa. Isso. A voz da Carol tá baixinha para você também?
Tá. Tá bem baixo mesmo, não estou tendo dificuldade. Tô aproveitando o Ninguém ensejo. reclamou. Aproveitando o ensejo, chefe, preciso de um computador novo. Eu já estou quase fazendo leitura aqui labial sem ela Preciso de um tantas computador reuniões novo, porque já. eu já mudei de fone várias vezes e não é o fone. Será que é a máquina? Tá bem ruim a minha máquina. Aí levantando uma questão que a gente estava falando de credor, que eu conversando com uma versão, ele levantou. Como a gente vai botar sempre credor zero, né? A gente vai depois reclassificar esse credor sobre o cadastro de pessoas jurídicas, chefe. Vai ficar aberto para essas organizações fazerem o cadastro, porque é o cadastro do CEAFIC, de todo mundo. Quem vai fazer essas novas pessoas jurídicas? Bom, eles vão ter Que que. irão surgir, né? Eles vão cadastrar no Sigma, né? Eu não sei como é que funciona o cadastro, porque nem dá para a gente aqui hoje como é que funciona. Só pelo signo? Sim. Hoje só pelo Sigma. É isso, hoje não tem nenhum cadastro no CEAFIC, o registro de pessoa, seja física ou jurídica, é feito no Sigma, e tem uma rotina que atualiza o CEAFIC diariamente. Eu acredito que a rotina deles de pagamento vai ter milhares de fornecedores, né? Mas eles têm acesso ao Sigma já hoje, tá, Carol? Tem? Hoje eles já acessam o Sigma. Não acessam, Fernando? Fernando e Marcelo? Esse ponto é importante, Carol, porque eu acredito que a maioria desses fornecedores já até estejam cadastrados no Sigma a pedido deles mesmos, entendeu? Beleza. Então, era só um ponto para pensar que o Anderson levantou, achei importante. Olha só, gente, a saúde tem alguma experiência com Sigma, mas outras secretarias não, tá? Também todos eles tivessem que alimentar lá o estoque deles no Sigma, não? Então, assim, as outras secretarias não. Você vai pegar essas diversas outras secretarias, Juve, Semesquev, nenhuma dessas usa Sigma, não. Mas o Esporte Lazer, por exemplo, usa, né? Quem usa? Esporte Lazer? Cara, nem a saúde usa direito Sigma. Mas aí também, o Wagner, eles vão passar a usar. Não, ok. Tô avisando assim que... Por que eu tô avisando isso? Né? Existe a possibilidade de a gente atualizar a nossa deliberação e a gente tirar a obrigatoriedade das OS usarem Sigma, tá? Então, assim, a gente vai tirar a obrigação dela usar o Sigma e o CEAFIC vai fazer a obrigação dela de usar o Sigma. Essa conversa tem que estar alinhada. Mas aí nesse caso, digamos que seja feita essa liberação e elas deixem de usar o Sigma. Problema zero. Só que, como os pagamentos vai ser feito no CEAFIC e para efeito de controle de beneficiário na prefeitura, o sistema é o Sigma, ainda que elas não utilizem o Sigma, mas elas vão ter que solicitar a inclusão desse beneficiário no Sigma. Não, perfeito. Só tô alertando que, assim, elas usam o Sigma, melhor considerar que não, tá? Ok. Vou colocar aqui mais uma. Perfeito. E, o Wagner, essa alteração lá no normativo que está para sair, está tirando essa obrigatoriedade do Sigma? Isso. Ia sair hoje, né? Aí eu já não sei, cara. Aí quem tá mais por dentro é o Marcelo. Eu só tentei levantar isso aqui porque... Bem levantado. Só para alertar mesmo, tá? Bem levantado mais uma vez. Voltando aqui para o contábil, então essa 28.9 vai ser 1 ou vai ser 2? É o passivo da OS, né? É isso? É o passivo que ele tem com a prefeitura. Eu acho que ela, a princípio, tem uma interesse para ter 2, não é não, gente? Porque dá para a gente abrir um que tem de 2, nenhum de cima, eu acho que seria o caso. O que a gente pode abrir é abaixo de 98, de mais obrigações, e colocar, assim, a partir de momento, só para esses casos. Peraí, a gente tem que pensar no seguinte, Carolina, e Estela, Mônica, os contadores.
Se eu tiver um 2 aí, eu tenho que ter um ativo 2 em algum canto, certo? Se um processo de consolidação anular. O ativo estaria lá na secretaria. Para funcionar como uma rotina tipo suprimento de fundos, um grande suprimento de fundos, o que acontece com o suprimento de fundos? Eu faço uma execução orçamentária, empenho líquido e transfiro. Transfiro para o suprido. Aí eu abro um ativo lá, naquela execução. Logicamente, esse ativo não é 2. Né? Então, na minha cabeça, se eu tiver o passivo 2, eu teria que perguntar onde é que está o ativo 2 aí nessa história. E aí eu teria que jogar lá na secretaria, eu não sei se faz sentido. Entendeu? Tenho dúvida. Na dúvida, eu não colocaria 2, então, para não desbalancear. Então aqui a gente botaria 1. Não, qual? O valores a prestar contas, No primeiro momento, eu coloquei 2 aí, mas ele teria que fechar com um 2 ativo, e eu não estou enxergando isso. Stella, Mônica, o que vocês acham? Sim, eu acho que eu deixaria no 1 mesmo. Esse daqui que ele... Do outro lado também, tá, Carol? Ali no lançamento 3. Para mudar o AS, ele seria um 1 mesmo. E aí o que temos no 1 cai na mesma coisa. Aqui, para cima, eu não acho que nada seria isso aqui. Que a gente poderia botar a partir... Né? Não, mas aí você tem ali, ó. 21.891, a 01 não dá, 02 não dá, 03 não dá. Depois ele pula pro 12, tá vendo? Aí 12, 13, 14, 16, 17, o 18. Como também aí teria que talvez olhar um nível de exigibilidade, pode pegar lá para cima, não pode não? Ver que ele criou uma 18, depois ele criou uma 98. Alguma coisa ali, sei lá, uma 20, uma 40, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser 20. 20, porque aí fecha com isso aqui, limite de saque disponível. Pode ser, que é paralelismo. Só que esse de quem está concedendo, ele não seria 2, não, Feijão? Porque para mim esse aqui sim é intra. Qual? É o do tesourinho, que é esse primeiro bloco aqui. Eu fiz um repasse intra, ele recebeu o intra, né? Então, e ele também está concedendo, está fazendo uma 2189, que seria intra também. A 21892 ali é intra, né? Limite de saque disponibilizado. Isso. Só essa 1 aí que vai valores a prestar contas, vai nascer com 1. Isso, exatamente. Só valores a prestar contas que seriam... Beleza, depois ela morre e vai pro 2, ok. Porque o que fecha aí é o 21892 com a 11112, né? Entendeu? Ela, me tira uma dúvida. Essas fontes que está cadastrando agora aí, de 2, né, passivo, é nelas que vão ficar o detalhamento, o detalhamento dos gastos da OS, ou seja, e a gente vai ter necessidade, de repente, de hora de vincular o gasto, né, da OS, ou seja, não permitir que ele gaste determinado recurso com item A ou com item B. Esse é o primeiro ponto. Mas até aí está na conta do ativo lá em cima. Agora, no pagamento deles, por exemplo, a gente tem situações onde eles vão prestar conta, eles vão relacionar os centros de custo referentes àquela nota fiscal. Isso não vai ficar amarrado aí dentro de um conta corrente, né? Então, na última configuração, a gente terminou com essa sugestão. Né? Essas contas aí não dá para colocar nelas a inscrição genérica, que seria exatamente para ter essa informação
seria uma sugestão, né, para ter essa informação do centro de custo, porque necessitaria da UG que está fazendo a PD saber qual que é esse centro de custo, que vocês comentaram que elas não sabem. Não, a gente acha que elas não sabem naquele momento ali, né? Ou pelo menos nem todas. Pode ser que elas saibam ou não. Isso. Elas não sabendo, não tendo essa informação, não sendo a informação que compete a elas, e sim a OS, eu não sei se deveria ser da competência delas, mas se não puder ser informada na PD, eles vão ter que informá-la na OB extra, quando estiver fazendo. Para eles poderem informar na OB extra, aí foi que o Gabriel sugeriu de criar um controle. Okay? Porque essas contas que a gente está movimentando aqui, como elas nascem na OB orçamentária e são baixadas na OB extra, para elas nascerem com essa informação, a gente precisaria ter no conta corrente, ou seja, já ter essa informação prévia. Se a gente não tem, a gente vai ter que ter isso na OB extra-orçamentária. A ideia era criar um controle que tivesse no conta corrente a inscrição genérica para eles poderem informar isso no documento. E aí sim vocês teriam essas informações do quanto foi pago, né, para qual credor, e aí foi até que o Gabriel falou, olha, talvez a nossa sugestão inicial tinha sido nascer com uma 2189 com credor zerado, e depois migrar, né, dar um banho para o credor específico e baixar essa conta, mas em vez de a gente precisar dar esse banho, a gente pode simplesmente colocar o credor nessa conta de controle. E aí na conta de controle vocês teriam informação de quanto que eles pagaram para cada contrato de cada credor. E de cada inscrição extra, que seria o centro de custo que eles vão informar lá. Até mesmo para não bagunçar o ativo e passivo, porque aí a gente não tem a busca de saldo ali, entendeu? Esses controles ficariam nessa 8999. Uhum. E aí esse credor, então, esse passivo que teria lá na OS, ele não teria, então, credor, só fonte, quando ele nascesse, é isso? É porque o credor, assim, se for seguir pela conta, né, se for optar pela conta, seria ideal que nem tivesse o credor, porque a gente ia ter que cravar zero, aí essa é a mesma coisa que nada, né? Aí talvez não ter credor seria o melhor. Se tiver que ter credor, a gente vai ter que dar um banho nele, saindo do zerado, que a gente não sabe ainda quem é esse credor na OB orçamentária, entrando e baixando na OB extra. Porque ele vai ser baixado de qualquer forma, né, na OB extra, e na OB extra eu vou saber, ele vai ter que informar quem é esse credor, né? Isso. Tipo de restituição, Mônica, que a gente tinha feito, nasce sem, né, sem saber, e depois dá um banho Dá um banho e registra, certo. Então, na PD extra, ele informaria o credor correto. Isso. Se quiser ter o passivo, se quiser ter o credor no passivo, o que a nível de informação vocês conseguiriam registrando isso no controle. Pois é, essa que é a minha preocupação, sabe, Thiago? A gente configurar de uma forma que depois eu consiga tirar as informações que eu preciso. Seja para uma possível prestação de contas ou... O credor no passivo, eu acho que precisa ter. Agora, as subitens, que é mais gerencial e informativo, poderia ser nas contas de controle. É um passivo sem credor, só fonte. É porque vocês não vão ter saldo nesse passivo de qualquer forma, tá? Para vocês poderem pegar a informação do passivo com o credor, vocês iam ter que pegar o movimento, porque esse passivo vai nascer com credor zero e ele vai ser transformado no momento que ele vai morrer. Então, vocês nunca vão conseguir consultar, deixa eu ver quanto que eu tenho nesse passivo para esse credor. Não vai ter essa informação, porque ele sempre vai nascer zero. Mas quando ele morrer, eu consigo consultar. Mas você não vai ter mais saldo nele. Você consegue consultar a transferência. Quanto eu paguei. Isso, a transição ali. Entendeu? Ô, Estela, eu acho que você pode ter nessa rotina. Você está falando da UB extra, da UG da OS, é?
Isso, eu estou falando do passivo que vai nascer na OB orçamentária para a OS, né? O passivo que vai nascer para a Aham. OS na OB orçamentária para ser baixado na OB extra. Então, aí, uma conta que eu acho que poderia ter no controle, aí é conta de controle. Quando ela estivesse fazendo a OB extra, o G da OS, fazendo a OB extra, ela vai estar informando o beneficiário final, certo? Aí E poderia ter uma conta lá no 78 de pagamentos efetuados. A gente tinha isso. Toda OB jogava saldo na conta pagamentos efetuados. Aí você poderia jogar várias informações daquele conta da OB no conta corrente dessa conta, pagamentos efetuados, que depois você poderia tirar relatório no FlexVision. Por exemplo, o credor da OB, qual é a fonte, a vinculação, né? E aí ali viraria a conta para tirar informações gerenciais. Entendeu? isso mesmo que a gente está sugerindo aqui. Aí eu acho que só ficou a reflexão aí do passivo ter ou não credor no conta corrente. Se ele tiver no conta corrente, aí a gente tem que ter em mente que ele vai nascer com esse credor zerado, porque na OB orçamentária a gente ainda não tem essa informação. E aí a gente pode dar um banho na OB extra, saindo do credor zerado, indo para o credor que de fato ele está devendo, que ele está pagando, e aí baixando, morrendo com esse passivo. Aí fica a reflexão: se eu vou só dar um banho naquele momento, é necessário eu ter credor no conta corrente dessa conta? Eu entenderia que não, porque eu vou ter já o quanto ele pagou na conta de pagamento efetuado. Certo? Isso teria. Então, eu já botei ela lá. O que eu vou ganhar tirando, na hora que eu fizer o B, do credor 000 e jogando no mesmo passivo naquele credor? Eu vou ter entrada e saída no movimento zerado. Eu vou ter que pegar a informação por movimento. É melhor pegar numa conta de controle tudo que foi pago. Entendeu? Sim. Então, esse controle, Estela, ele teria que nascer, já começar a nascer lá na OB orçamentária? Eu colocaria ele na OB orçamentária para a gente ter um controle completo, mas claro, da OB orçamentária seria um conta corrente menor, né? Não teria inscrição nem credor ali, teria só o contrato e a vinculação de pagamento, e aí na OB extra a gente incrementa esse controle fazendo a rolagem para o pagos, um contrato, credor, vinculação de pagamento e inscrição genérica. Genérica. Uhum. E aí finalizaria. E essa inscrição genérica poderia ter vários. Essa inscrição seria o que eles chamam de rubricas, né? Isso, dos custos. Porque, como o Gabriel falou, a gente tem um classificador que se chama centro de custos, só que vocês não usam aí. E o que a gente entendeu é que o centro de custos, né? Essa aplicação, a gente está desenvolvendo o sistema de custos agora, ela deveria ser a parte a contabilidade deveria alimentar informações para eles, porque às vezes você quer colocar ali um centro de custos, mas depois, não, eu quero especificar mais, agora eu tenho condições. E aí você já tinha todo um mapeamento daquela despesa para um determinado centro de custos, e aí você quer especificar mais, aí você vai fazer o quê? Você vai anular todos os documentos para depois vincular aquele centro de custos? Aí a gente entendeu que isso teria que ficar fora do sistema, então se a FIC alimenta as informações contábeis para esse sistema de custo, e lá você categoriza, né, por cada centro de custos. É por isso que a gente sempre fica falando, essa vinculação forte aí do centro de custos, ela pode, na verdade, ser mais um tiro no pé, né? Você vai fazer uma vinculação ali que depois pode não ser bem aquilo que a parte de custos na administração pública, agora que ela está sendo mais debatida e exigida, né? Então, muita coisa ainda está sendo representada. Eu vou precisar sair aqui da manual, pessoal. Eu vou até continuar aqui logado, tá? Porque vai ser virtual, mas o que vocês acham? É melhor a gente interromper? É para a gente continuar amanhã à tarde, para a gente realmente pegar a configuração. Pelo menos hoje a gente já conseguiu definir toda a rotina contábil. Aí a gente fazer os testes dos controles vai demorar. E aí, se a gente volta amanhã, 2 horas, pode ser de tarde. Tem como, Estela? Você tem como? Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu tenho. É uma configuração demorada, tem que fazer os testes, interromper.
mais legal. Depois. Assim, seria que horas? 2 horas você pode? Amanhã? Amanhã eu posso, só não posso ficar num período muito longo. Qual horário que você pode? 2, 4? De 2 às 3h30, ou se vocês quiserem deixar para fazer na quarta-feira. À tarde também dá. Acho que a gente tem que pegar também de 2 às 3h30, é bom que não fica aquela coisa muito pesada, né, Estela? E aí a gente consegue trazer alguns pontos, já ir tratando e puder continuar na quarta, o que tu acha? Como não é homologação e não limpa, né? No homologação não limpa não, né? Não, não. Só... Então tá bom. Eu Tá, não então, eu nem que que eles dia? avisam. Vamos começar amanhã e aí a gente vai, segue na quarta. Pode ser assim? Você pode, Mônica? Amanhã eu posso. Eu não posso é na quarta à tarde, que eu já tenho outra agenda. Tá. Então, beleza. Eu vou duplicar aqui. Aí você vai fazer o trabalhinho aí, Carol, de terminar de adicionar as contas e os contas correntes, tá? Dessas contas patrimoniais que já tem. Porque aí lá a gente amanhã a gente só termina de configurar e vai para as contas de controle, ok? Tá. Essa conta aqui que eu fui fazer, a 4002, ela tem lançamento. Como é que eu vou fazer para mudar a estrutura? Mesmo no lançamento, ela não vai deixar. Mudar a estrutura não tem um parâmetro de sistema. Para mudar a estrutura mesmo, que Isso. Sim. Ele só vai invalidar os documentos que já foram feitos. qual é? Coloca aí, parâmetro, contém, estrutura. Esse daí. Só que isso não é para fazer em produção, não, tá, Carol? Não, pelo amor de Deus. Nem tenho acesso. Ai, ai. Não, meu desespero era a questão de apagar. Aí, Sim. Então tá. vou Amanhã. dar uma revisada aqui no que a gente criou, se está com a estrutura certinha. Beleza, já coloquei aqui. Amanhã de 2 às 3h30. Primeiro. Ok, pessoal? Tá ótimo. Então,